Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos quadriláteros. Questão 1. O ângulo agudo de um losango mede 52 graus. Quanto mede o ângulo obtuso? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. X mais x, 2x. 52 mais 52, 104. 104 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 360 menos 104, 256. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 256 divididos por 2, 128. Então, x é igual a 128 graus. Questão 2. Sendo ABCD um quadrado, calcule os ângulos de medidas x e y. As diagonais de um quadrado são perpendiculares, ou seja, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E bissetrizes de seus ângulos opostos, elas dividem os ângulos opostos ao meio. Se cada ângulo interno de um quadrado mede 90 graus, a sua metade é 45. Então, x mede 45 graus. E o y, que é o ângulo formado pelo encontro das diagonais, se as diagonais são perpendiculares, y mede 90 graus. Questão 3. Quais são as medidas das diagonais do retângulo abaixo? A distância de D a M é 23 centímetros. Então, as diagonais se cruzam e se dividem ao meio no retângulo. O ponto M é o ponto médio das diagonais. Então, se de M a D nós temos 23 centímetros, de B a M também nós teremos 23 centímetros. Então, a diagonal mede 2 vezes 23, que é igual a 46 centímetros. Questão 4. Na figura temos um paralelogramo com 48 centímetros de perímetro. Determine o valor de x. Então, se o perímetro é 48, eu tenho a base e tenho a largura, a lateral desse paralelogramo. Então, se os lados paralelos têm a mesma medida, eu posso dizer que o perímetro é 2 vezes o x mais 3y. Ou então, x mais 3y mais x mais 3y, que é a mesma coisa. X mais 3x, 4x. 2 vezes 4, 8. O 8 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 48 divididos por 8, 6. Então, x é igual a 6 centímetros. Questão 5. Calcule o valor de x no trapézio abaixo. Então, nós temos dois ângulos de 90 graus, um ângulo que mede x e um ângulo que mede 2x. E a soma dessas quatro medidas é 360 graus. 90 mais 90, 180. X mais 2x, 3x. 180 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 180, 180. O 3 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 180 divididos por 3, 60. Então, o ângulo X mede 60 graus. Questão 6. Determine a medida dos ângulos indicados por letras. X e 95 graus são suplementares. Eles somam 180 graus. Então, x mais 95 é igual a 180. 95 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 95, 85 graus. O ângulo Z.
e o ângulo de 100 graus também são suplementares. Também somam 180 graus. O 100 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 100, 80 graus. Faltando apenas o ângulo y, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. O x mede 85, o z 80. 85 mais 80, 165. Mais 115, 280. 280 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 360 menos 280, 80 graus. Y é igual a 80 graus. Questão 7. Quais tartarugas ninjas estão dizendo a verdade? Miguel Ângelo disse: todos os quadrados são retângulos. Verdade. Todos os quadrados têm dois pares de lados paralelos. E os lados paralelos têm a mesma medida, assim como nos retângulos. Então, Miguel Ângelo disse a verdade. Rafael disse: todos os retângulos são quadrados. Errado. Os retângulos não têm os quatro lados com a mesma medida. Então, ele não pode ser considerado quadrado. O quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Donatello disse: todos os quadrados são losangos. Verdade. Todos os quadrados têm os quatro lados de mesma medida. E essa é a característica dos losangos. Todos os quadriláteros são trapézios. Errado. Leonardo está errado. São trapézios apenas os quadriláteros que têm dois lados paralelos, que nós chamamos de base maior e base menor, e os lados opostos, os outros dois lados opostos não paralelos. Então, quem disse a verdade foi apenas o Miguel Ângelo e o Donatello. Questão 8. Observe o retângulo e determine a medida x. Nós podemos perceber que eu tenho as diagonais que se cruzam, né, formando um ângulo de 110 graus nesse retângulo. Então, o seu oposto pelo vértice também mede 110. E as diagonais, elas dividem o retângulo em 4 triângulos isósceles, com dois lados de mesma medida. Então, os ângulos da base também terão a mesma medida. Se um é x, o outro também será x. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. X mais x, 2x. 110 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 110, 70. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 70 divididos por 2, 35. Então, x é igual a 35 graus. Questão 9, calcule o valor de x nos quadriláteros. Letrinha A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. 60 mais 120, 180. Mais 110, 290. 290 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 290, 70 graus. Na letrinha B, eu tenho dois ângulos x. 60 graus é externo e ele forma, com o ângulo interno, um ângulo de 180 graus. Então, 180 menos 60, 120. 100 graus também é um ângulo externo e suplementar forma 180 graus com o ângulo interno. 180 menos 100, 80 graus. Agora, nós podemos calcular usando a regra, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. X mais x, 2x. 120 mais 80, 200. 200 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 360 menos 200, 160.
O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 160 divididos por 2, 80 graus. X é igual a 80 graus. Questão 10. Mestre Splinter desenhou um quadrilátero com todos os lados de mesmo comprimento, mas os ângulos não eram retos. Que figura Mestre Splinter desenhou? Então, qual é o quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida e que não é o quadrado? O losango. Ele pode ter os 4 ângulos internos retos ou 2 pares de ângulos, sendo um par agudo e o outro obtuso. Então, o mestre Splinter desenhou um losango. E assim nós concluímos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Desculpe o erro.